Eu nunca mais dei carona para ninguém naquela parte da BR-116, depois daquela noite de setembro. E olha que eu sou caminhoneiro há 27 anos, rodei esse país todo, de ponta a ponta. Mas aquilo mudou alguma coisa dentro de mim. Até hoje, quando passo naquele quilômetro 152, entre Campina Grande do Sul e Curitiba, eu sinto um frio na espinha que não tem nada a ver com o clima da serra. Meu nome é Valdemar, mas todo mundo me chama de Val. Nasci em Ponta Grossa, no Paraná, e desde os 19 anos que eu pego estrada. Conheci cada buraco, cada curva, cada posto dessa BR-116. Já vi acidente feio, já dormi na boleia com frio de rachar, já passei fome esperando descarga. Mas nunca, nunca mesmo eu tinha acreditado em história de assombração. Para mim, essas coisas eram conversa de caminhoneiro bêbado querendo chamar atenção no boteco. Até aquela noite. Isso foi em setembro de 2019. Eu estava voltando de São Paulo com uma carga de autopeças para o Rio Grande do Sul. Era uma Scania 113, ano 98, branca, toda conservadinha. Ela era minha companheira faz anos, conhecia cada barulhinho dela. Motor 6 cilindros que ronronava bonito quando puxava a subida. Eu tinha saído de Guarulhos na hora do almoço, pegado aquele trânsito maldito da Regis Bittencourt, e quando cheguei na altura do Paraná, já era quase meia-noite. A ideia era eu passar a noite em Curitiba, descansar direito num posto conhecido, mas eu estava meio atrasado. O patrão precisava daquela carga em Porto Alegre antes das 10 da manhã seguinte. Então, eu decidi seguir viagem. Tomei um café forte num posto ali em São José dos Pinhais, enchi o tanque, ajeitei o terço no retrovisor e toquei para frente. A noite estava estranha. Não era frio demais, mas tinha uma neblina fina começando a descer da serra. Aquela névoa branquinha que você vê no farol e parece que está atravessando nuvem. O rádio tocava música sertaneja, daquelas antigas, e eu estava só no automático, pensando na minha filha que ia fazer aniversário dali a uns dias. 15 anos. Estava virando mocinha e eu passava mais tempo na estrada do que em casa. Foi mais ou menos no quilômetro 152 que eu vi. Um vulto na beira da pista, do lado direito, bem próximo ao acostamento. Com o farol alto, eu consegui distinguir a forma de um homem, de pé, com o braço levantado, pedindo carona, naquele horário, naquele lugar que não tinha nada, só mata dos dois lados e aquela neblina que começava a engrossar. Meu primeiro instinto foi seguir em frente. Eu nunca fui de dar carona, ainda mais de madrugada, mas alguma coisa me fez pisar no freio. Não sei explicar. Foi como se uma voz dentro da minha cabeça dissesse: para, ele precisa. Reduzi a marcha, acionei a pisca-alerta e parei uns 50 metros à frente. Pelo retrovisor, vi o vulto começar a caminhar na direção do caminhão. Devagar, aqueles passos meio arrastados de quem está cansado demais. Abri a porta do lado do carona e acendi a luz interna da cabine. O homem se aproximou. Devia ter uns 40 e poucos anos, magro, com uma jaqueta jeans meio surrada e uma mochila pequenininha nas costas. O rosto dele era pálido, os olhos fundos, mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão. Era como se ele tivesse vindo de muito longe. Não só de longe no espaço, mas longe no tempo, sabe? É difícil explicar. Boa noite, ele disse com uma voz baixinha, meio rouca. Você pode me levar até o trevo de Curitiba? Sobe aí, eu respondi. Eu vou além, mas te deixo lá sem problema. Ele subiu devagar, acomodou a mochila no colo e fechou a porta. O silêncio dentro da cabine ficou pesado. Eu engrenei a primeira, segunda, terceira e fomos seguindo. A neblina estava mais espessa agora e eu precisava manter a atenção redobrada nas curvas. Perigoso tá pedindo carona a essa hora, amigo. Eu falei, só para quebrar o gelo. Tem maluco para tudo nessa estrada. Eu sei, ele respondeu, mas não tinha outra escolha. A voz dele continuava estranha, distante, como se ele estivesse falando do fundo de um poço. Tentei puxar conversa de novo.
Você é daqui da região? Sou de Lapa, ele disse. Estava visitando um parente em Campina. Perdi o último ônibus. Fazia sentido. Lapa fica pertinho de Curitiba. Eu continuei guiando, mas começou a me incomodar o fato de que ele quase não se mexia. Estava sentado ali, reto, com as mãos sobre a mochila, olhando para frente, sem piscar muito, sem respirar alto, só parado. O rádio começou a chiar, aquele chiado irritante de quando perde o sinal. Eu bati na lateral do aparelho, como sempre fazia, mas não melhorou. Só piorou. Começou a fazer um ruído estático, baixo, contínuo, que parecia vibrar dentro da cabine. Esse rádio velho tá me tirando do sério, eu resmunguei e desliguei o som. O silêncio ficou ainda mais pesado. Foi aí que eu percebi. Tava frio, muito frio, e não era o frio normal de serra, era um frio diferente, gelado, úmido. O tipo de frio que parece entrar pelos ossos. Eu até olhei para o painel, achando que tinha ligado o ar-condicionado sem querer, mas estava tudo desligado. Você tá com frio? Eu perguntei para o homem, meio sem jeito. Eu tô sempre com frio, ele respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Aquilo me arrepiou. Não sei porquê. Era só uma frase, mas o jeito que ele falou, parecia que ele não estava falando de um frio qualquer. Continuamos em silêncio por mais uns 10 minutos. A neblina estava tão densa agora que eu mal conseguia ver 10 metros à frente. Reduzi para 40, 30 quilômetros por hora. O caminhão avançava devagar, cortando aquela massa branca como um navio no meio do oceano. Foi quando ele falou de novo. Você tem família, Val? Eu quase bati o caminhão no guardrail. Como é que você sabe meu nome? Eu perguntei, sentindo um calafrio subir pela nuca. Ele virou o rosto para mim, devagar, e naqueles olhos fundos tinha uma tristeza tão grande que eu senti vontade de chorar sem saber por quê. Tá escrito na sua jaqueta, ele disse, apontando para o meu peito. Eu olhei para baixo. Era verdade. Meu nome estava bordado ali em letras amarelas, Valdemar. Dei uma risada nervosa. Tem razão. Me assustei à toa, mas a sensação ruim não passou. Tenho uma filha, eu respondi depois de uns segundos. Faz 15 anos agora em outubro. Você deve sentir falta dela. Sinto, toda hora. Então não perde tempo com ela, Val. O tempo passa mais rápido do que a gente imagina. O jeito que ele falou aquilo era como se ele soubesse de alguma coisa. Como se tivesse vivido alguma coisa que eu não sabia. Eu senti um aperto no peito. Você tem filhos? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio. Demorou tanto que eu achei que ele não ia responder. Mas então, bem baixinho, ele disse. Eu tinha um menino, mas eu não soube aproveitar o tempo com ele. Não falei mais nada. Não sabia o que falar. A gente seguiu assim, naquele silêncio pesado, com a neblina do lado de fora e aquele frio estranho dentro da cabine. Eu tinha a impressão de que o caminhão estava andando sozinho, como se eu não tivesse mais controle sobre nada. Era uma sensação estranha, quase onírica. O ronco do motor parecia abafado. As luzes dos postes passavam como vultos amarelados na névoa. Foi então que eu percebi outra coisa estranha. Não tinha mais nenhum carro na pista. Nenhum. Nem vindo, nem indo. Era como se a estrada tivesse sido esvaziada. Só eu, ele e aquela neblina infinita. Tem pouco movimento hoje, eu comentei, tentando me convencer de que estava tudo normal. É sempre assim, ele respondeu. Eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo, mas não perguntei. Passamos pela placa que indicava 15 quilômetros para Curitiba. Eu estava começando a ficar ansioso para deixar aquele cara no trevo e seguir viagem. Tinha alguma coisa errada. Eu sentia. Uma coisa que eu não conseguia entender, mas que estava ali, dentro da cabine, ocupando espaço. O cheiro mudou. Era um cheiro de terra molhada, de mato, de coisa antiga. Aquele cheiro de quando você abre um baú que ficou fechado por anos. Eu respirei fundo, tentando identificar de onde vinha, mas era como se o cheiro tivesse sempre estado ali. Você tá sentindo isso?
Eu perguntei virando para ele, mas ele não estava mais olhando para frente. Estava olhando para mim, fixo, com aqueles olhos fundos, escuros, tristes, e pela primeira vez eu vi um brilho neles. Um brilho que não era de lágrima. Era de outra coisa, de compreensão, de despedida. Obrigado por ter parado, Val, ele disse. Não é todo mundo que para. Ah, de nada, rapaz. É difícil a vida de quem precisa de carona, eu sei. Você não sabe o quanto isso significa, ele continuou. Você não faz ideia. Eu estava começando a ficar com medo, um medo real. Não era mais só uma sensação estranha. Era medo mesmo. Daqueles que fazem você querer sair correndo, mas você não consegue, porque está preso dentro de um caminhão, andando a 40 por hora numa neblina que não acaba mais. Está quase chegando no trevo, eu disse, tentando soar normal. Mais uns 5 minutos. Ele assentiu, devagar, e voltou a olhar para frente. O silêncio voltou a reinar, mas agora era diferente. Era um silêncio de fim, de despedida, de alguma coisa que ia se resolver. Passamos pela placa de 10 quilômetros. 8, 5. A neblina começou a clarear, aos poucos, como se a gente estivesse atravessando uma cortina. E quando saímos dela completamente, a estrada voltou ao normal. Tinha carros, tinha luzes, tinha vida. Eu respirei aliviado. Beleza, já estamos chegando no trevo, eu falei olhando para o lado. Mas o banco do carona estava vazio. Eu pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou. Guinei para o acostamento, parei. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia ter um treco. Olhei para trás. Nada. Olhei de novo para o banco. Vazio. A mochila não estava mais lá. A porta não tinha sido aberta. Eu estava dirigindo o tempo todo. Eu teria ouvido. Teria sentido a mudança de peso. Mas ele simplesmente sumiu. Eu fiquei uns 5 minutos parado ali, tremendo, sem conseguir processar o que tinha acontecido, tentando me convencer de que eu tinha cochilado, que eu tinha imaginado tudo. Mas eu sabia que não. Eu sabia que eu tinha conversado com aquele homem. Eu tinha sentido o frio, o cheiro, o silêncio. Respirei fundo, acendi um cigarro com as mãos tremendo, e foi quando eu vi, no banco do carona, um isqueiro antigo, daquele zipo de metal prateado. Eu peguei ele e virei, e do lado de trás tinha uma gravação, 3 iniciais e uma data, JRS, 1998. Eu olhei aquilo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Coloquei ele no porta-luvas e saí dali. Dirigi até Curitiba no piloto automático, parei no primeiro posto que achei, tomei um café e tentei organizar os pensamentos. Será que eu tinha imaginado? Será que o cansaço tinha me pregado uma peça? Mas o isqueiro estava lá. Real, pesado, frio. Eu precisava de respostas. No posto, enquanto eu abastecia, puxei conversa com o frentista. Um senhor de uns 60 anos, com aquela cara de quem conhece cada história daquela região. Moço, eu comecei, meio sem jeito, tem alguma história estranha naquele trecho ali antes de Curitiba, perto do quilômetro 152? O homem parou o que estava fazendo. Me olhou com uma expressão séria. Por que você está perguntando isso? Ah, curiosidade. Ouvi uns caminhoneiros falando. Ele suspirou, encostou na bomba e começou a falar. Tem, sim. Faz muitos anos que tem. Desde 1998, mais ou menos. Teve um acidente feio naquele trecho. Um carro bateu de frente com uma carreta. O motorista do carro morreu na hora. Era um homem novo, uns 40 anos. Deixou mulher e um filho pequeno. Meu sangue gelou. E dizem, ele continuou, que de vez em quando alguém vê ele pedindo carona por ali, sempre de noite, sempre na neblina. Alguns param, outros não. Mas quem para, diz que ele some antes de chegar em Curitiba. Eu não consegui falar nada. Só fiquei ali, parado, sentindo as pernas bambearem. Qual era o nome dele? Eu consegui perguntar, a voz saindo fraca. O frentista pensou um pouco. Acho que era João Rodrigues, alguma coisa assim.
Tinha as iniciais gravadas no chaveiro que acharam no acidente. JRS. Eu senti as lágrimas começarem a descer, sem controle, sem vergonha. "O senhor tá bem?" O frentista perguntou, preocupado. Eu acho que eu dei carona para ele hoje." Tirei o isqueiro do bolso e mostrei. O homem ficou branco. Pegou o objeto, olhou, devolveu para mim como se queimasse nas mãos. "Muita gente não acredita nessas histórias", ele disse, baixinho. "Mas eu trabalho nessa estrada faz 40 anos e eu já ouvi coisa demais para duvidar." Eu saí dali com o isqueiro guardado no bolso. Segui viagem até Porto Alegre, entreguei a carga, mas não conseguia parar de pensar. Naquela conversa, naquele olhar, naquela tristeza profunda. "Você tem filhos?" Eu tinha. Um menino. Mas eu não soube aproveitar o tempo com ele. Ele não estava pedindo carona para chegar em algum lugar. Ele estava pedindo carona para lembrar, para conversar, para dividir a solidão. Quando eu voltei para casa no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar minha filha. Abracei ela com força, com aquele aperto de quem quase perdeu alguma coisa importante e só percebe depois. "Pai, que foi?" ela perguntou, rindo sem entender. "Nada, filha, só estava com saudade." Desde aquele dia, eu nunca mais perdi um aniversário dela. Nunca mais deixei uma ligação sem resposta. Nunca mais escolhi a estrada em vez da família quando eu podia escolher ficar. E o isqueiro? Eu guardo ele até hoje, dentro de uma caixinha, no meu criado mudo. De vez em quando eu pego, olho as iniciais e agradeço. Agradeço por aquele homem, ou o que quer que ele fosse, ter me ensinado aquela lição. A lição que ele não teve tempo de aprender quando era vivo. Eu ainda passo por aquele quilômetro 152, toda vez que vou para São Paulo. E toda vez eu olho para o acostamento, devagar, procurando, mas nunca mais vi ele. Acho que ele não precisa mais. Acho que ele já entregou o recado que precisava, mas tem noites, quando a neblina desce e eu tô dirigindo sozinho, que eu sinto aquele frio, aquele cheiro de terra molhada, e eu juro que eu ouço, bem baixinho, vindo do banco do carona: "Obrigado por ter parado, Val. Não é todo mundo que para." E eu respondo em voz alta, sozinho dentro da cabine: "De nada, amigo, sempre que precisar." Porque a estrada é longa e a gente nunca sabe quem está precisando de companhia, nem de que lado da vida eles estão. E você, já deu carona para alguém que parecia não estar mais desse mundo? Já sentiu aquele frio inexplicável dentro da cabine? Deixa nos comentários. A estrada tem dessas coisas e vai entender o que anda por essas BRs da vida.